foi um resultado surpreendente para muita gente. Uma mudança de postura do Corinthians, porque foi batida essa tecla o tempo todo, né? O Corinthians que teve uma postura diferente no Brasileiro, que teve que fazer escolhas segundo seus jogadores para que todo mundo tivesse 100% agora nesse momento da semifinal. E hoje, o Cruzeiro fez um jogo ruim, é verdade, mas o Corinthians fez um jogo praticamente perfeito, Flávio Prado. Muito boa noite para você. Boa noite, Boni. Boa noite, Pipeno, Bruno, todos os amigos. Realmente o Corinthians cumpriu o que tinha que cumprir, né? Ele fez aquilo que dele se esperava. O Corinthians mostrou um futebol de competitividade. O time do Corinthians é um time limitado, a gente sabe disso. Tem dificuldades, o pessoal não recebe em dia, aquela coisa toda. Mas hoje ele cumpriu com a parte dele competindo contra um time que é superior. O Cruzeiro é superior. Pô, falar isso, o jogo acabou há 2 minutos, né? Parece cruel, mas é real. Dá pra dizer que o Corinthians já levou o título? Claro que não. Fosse 1-0 pro time do Cruzeiro, e aí a gente poderia dizer, bom, acabou, né? Assunto encerrado. Mas não, foi 1-0 pro Corinthians. E o Cruzeiro tem condição de virar aqui em Itaquera. Tem condição, tem mais time. Vai ter que jogar mais bola. Hoje o Corinthians fez uma competição, uma partida com frieza. Foi um time que soube. Não é que o Cruzeiro massacrou, é o que você disse, Boni. O Cruzeiro fez uma partida nossa e tal. Mas o Cruzeiro teve mais a bola, o Cruzeiro cruzou muitas bolas, o que também facilitou. Gustavo Henrique muito bem, né, nas bolas altas. E o Corinthians soube segurar a partida, soube segurar o resultado, foi competitivo. O Dorival Júnior já falou algumas vezes, né? Quando não dá para brigar por título, ele briga por Copas. E conseguiu ganhar com o São Paulo e agora sai muito bem à frente nessa disputa com o time do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser o segundo episódio, né? Mas hoje o Corinthians realmente está de parabéns. Fábio Piperno, eu acho que a palavra é essa, competitividade. O Corinthians foi competitivo. Como não foi no Brasileiro? Contra o Santos fora de casa, contra o Sport fora de casa, contra Bragantino, contra Ceará. Um Corinthians que perdeu pontos para todo mundo ali na zona do rebaixamento. 33% de aproveitamento contra os times que caíram para a segunda divisão. E o torcedor, ele cobrava isso, uma postura diferente. Hoje não é que foi um baile do Corinthians, mas o Corinthians fez o jogo correto, intenso, marcando de forma correta o tempo todo, pressão alta quando precisava, ligado o tempo todo, grandes partidas do Maicon, do Mateuzinho, do Matheus Bidu, do Gustavo Henrique, que o Flávio citou, um jogo completamente correto e praticamente perfeito do Corinthians, com a postura que o torcedor corintiano cobrava, né, Piperno? Muito boa noite pra você. Boa noite, Boni, Flávio, Bruno. Olha, de fato, vocês citaram aí, por exemplo, o Cruz Azul, e hoje não foi realmente um dia e também uma noite, né, para os azuis, sejam eles o Cruz Azul, a Raposa Azul Cruzeiro, a Esquadra Azul lá, enfim, a Inter de Milão, né, que também perdeu em casa para o Liverpool. O fato é que o Corinthians mereceu ganhar em Belo Horizonte, sim, jogou de uma forma muito organizada, jogou bem. Não, assim, não foi o Corinthians do Campeonato Brasileiro, foi um Corinthians com uma mobilização diferente, se concentrou mais para isso, foi realmente muito competitivo, muito bem organizado, bem escalado, desempenhos individuais que acabaram beneficiando muito a ótima atuação coletiva que o Corinthians teve. Então foi um Corinthians que mereceu a vitória, né, contra um dos 4 melhores times do país, e vejam, isso não é só discurso, não é só retórica, não. É um Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. Ou seja, é um Cruzeiro entre os 4 nos 2 principais torneios do futebol brasileiro. Então, isso mostra como foi grande a vitória do Corinthians, que para mim, a essa altura, reverte o favoritismo e tem ótimas chances de avançar nessa competição, que pode dar ao Corinthians, veja, quem sabe até os valores para se livrar do transfer-ban, né? É verdade, porque vale lembrar para quem nos acompanha, a gente até falou na transmissão, o Corinthians segue sob a punição do transfer-ban, por conta da negociação com o Santos Laguna pelo Félix Torres. E tem mais um monte aí na FIFA que está saindo também resultado, negociação com o staff do Matias Rojas, tem problema vale com o Tareas. O Corinthians sair do transfer-ban? Vão entregar a Gillette vão entregar a Gillette pro macaco outra vez na loja de cristal? Duas coisas. Porque pelo menos ele tá proibido de fazer bobagem.
Se você devolver para ele, ó, não dá um gilete e não deixa o macaco entrar na loja de cristal. Transferban, pá. Quando dá liberdade, entrega porrete, tudo pros macaquinhos e entra na loja de cristal. Pode ficar à vontade. Vamos ver o que eles vão fazer lá. Então, é melhor não, hein? Posso falar? Duas coisas para sua alegria. Tanto pode sair do Transferban, se avançar na Copa do Brasil, como ainda tem chance de chegar à Libertadores. Aí já é a parte mais animada, né? Já é a parte humorística do negócio. Mas vou falar, Flávio, conversando com gente do clube ali, às vezes nesses encontros que a gente tem durante jogos, treinos, enfim, eu já ouvi gente do clube falando, olha, eu acho que até não é melhor não sair desse Transferban. Claro. Porque sem o Transferban você não gasta errado e saem gente como Guinegão, Dieguinho, o volante André, que entrou e fez um grande jogo hoje também. Se você contrata jogador mais experiente, mais caro, você tira o espaço dos garotos da base. Eu falo isso sempre. Força com que use os garotos da base. Eu acho que esses times que não têm responsabilidade, eles não devem ter, tem que meter Transferban sumário. Quanta bobagem São Paulo teria evitado se tivesse Transferban? Teria sido maravilhoso para São Paulo. Mas a gente não teria visto o Rami jogar aqui. Então, olha a economia prazer, que teria, né? né? Então, Boni, essa coisa de sair do Transferban não é bom, não. Não deixa o Transferban lá, quietinho. Como também participar da Libertadores é... Se, bom, viu? Se o Corinthians classificar para a Libertadores, eu prometo que a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o nosso amigo peruano lá. Agora, hoje, né, especificamente hoje, o São também cumpriu a parte dele. Entrar uma graninha não faz mal para ninguém, é óbvio que não faz mal para ninguém, né? Mas, sem dúvida, ainda não está resolvido, né? Vamos devagar, porque está jogando contra um adversário melhor que ele, hoje não foi, mas o Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro pode chegar aqui em São Paulo e perfeitamente conseguir a classificação. É verdade, é verdade. Tem muito jogo ainda pela frente, mas o Corinthians consegue um resultado espetacular jogando no Mineirão e a torcida do Corinthians fez uma festa absurda também. A torcida corintiana fez uma festa lá em Belo Horizonte com muitas dificuldades. O torcedor corintiano enfrentou mais de 100 voos cancelados ao longo do dia de hoje lá no aeroporto de Congonhas por conta dos fortes ventos na capital paulista. Muitos voos cancelados, outros remanejados também, adiados, e o torcedor corintiano, ainda assim, com todas essas dificuldades, conseguiu fazer mais uma invasão agora no Mineirão, em Belo Horizonte, e cantando alto pra caramba. Os relatos de quem estava lá é de que o torcedor corintiano fez uma festa muito bonita. Bruno Prado aqui também com a gente. E, Bruno Prado, você que esteve na transmissão desse jogo, acho que o tom é esse, né? Um grande jogo do Corinthians e, ao mesmo tempo, um jogo muito ruim do Cruzeiro, timão na frente, nessa busca pela grande final da Copa do Brasil. Bruno, muito boa noite. Boa noite, Boni. Boa noite a todos. Uma coisa acaba ligada à outra, uma coisa acaba sendo consequência da outra. O Corinthians mereceu a vitória, mereceu o resultado e praticamente não foi ameaçado. Não teve... Foi uma vitória que praticamente não teve riscos. Corinthians... o Cruzeiro ele tem algumas características bem claras. O Cruzeiro é um time que, quando joga em casa, ele gosta de pressionar muito na saída de bola do adversário, pelo menos nos primeiros minutos. O Cruzeiro é um time que fica muito mais à vontade quando tem espaço para contra-atacar do que quando tem a bola. O Cruzeiro não é um time que fica tão à vontade trocando passes, não é um time que faz questão de ficar muito tempo com a bola no pé, até prefere um jogo mais direto, mais vertical, chegar mais rápido no gol, né? O Cruzeiro é um time que tenta chegar o mais rápido possível no gol do adversário, sem dar tantos toques na bola, e o Corinthians conseguiu impedir que o Cruzeiro fizesse isso, que o Cruzeiro tivesse espaço para acelerar, para ser mais vertical, para chegar no gol com facilidade, com velocidade. O Corinthians faz uma pressão nos primeiros minutos, primeiros 10 minutos de pressão do Corinthians, também para não tomar pressão do Cruzeiro, que é uma arma forte do time mineiro jogando no seu estádio, jogando em Belo Horizonte. E depois o Corinthians, mesmo quando teve que marcar mais atrás e deixar o Cruzeiro um pouco mais com a bola, ele se defendeu bem e quando tinha a bola tentava jogar, fez o gol, né? Uma boa jogada do Carrijo na direita, Carrijo muito bem no jogo, o Gustavo Henrique bem no jogo, o Yuri Alberto bem, o Bidon bem e o Memphis Depay acaba sendo decisivo, um bom toque do Yuri Alberto para o Memphis Depay. O Corinthians fez 1-0 e quase não sofreu. O Cruzeiro cruzou muitas bolas na área e o Corinthians com tranquilidade defendeu com o Gustavo Henrique, com o André Ramalho. Então, vitória muito justa, acho que está aberto sim, mas o Corinthians passa a ser o favorito para passar de fase. E falar sobre o Memphis Depay também, o autor do gol do Corinthians, na boa jogada do Carrilho, como destacou o Bruno, a escorada do Yuri pro meio da área, e o Memphis consegue aproveitar a oportunidade. Tá gente pedindo, é claro, por mais momentos decisivos do Memphis, né, Piperno?
É um jogador caro, é um jogador que tem um contrato que o Corinthians não consegue arcar. É um contrato que exige um investimento muito alto por parte do clube e é claro que se cobra muito dele. Mas, querendo ou não, apesar dos momentos de altos e baixos, dos problemas físicos, vem aparecendo em momentos decisivos. Vem aparecendo. Fez o gol contra o Palmeiras nessa mesma Copa do Brasil, na vitória por 1-0 em Itaquera, que deixou também uma boa vantagem para o Corinthians para decidir lá na Arena do Verdão. Agora também faz um gol importante diante do Cruzeiro. 11 gols marcados até aqui nessa temporada, mais de 30 participações em gol com a camisa do Corinthians desde que chegou no ano passado. E é um cara que, por mais que o momento não seja tão bom, dá para confiar nele, para entregar a bola nele, que alguma coisa pode sair, né, Pepe? Sem dúvida. Assim, o Memphis, ele tem que ser cobrado porque às vezes ele se desliga um pouco e tal, dá em alguns momentos a impressão de que ele não é o cara mais comprometido do mundo com o time do Corinthians, mas é verdade também que em muitos jogos decisivos ele apareceu bem. Por sinal, nas finais do Campeonato Paulista, né? O Memphis também foi um dos destaques do Corinthians. Sim. O Memphis é o menor dos problemas que o Corinthians tem. Sabe, esse Corinthians que, para onde você chacoalha a árvore e cai dívida, é um Corinthians que não sabe como é que ele vai pagar o cafezinho de amanhã. Então é óbvio que o Memphis, inserido nesse contexto e ganhando um salário de Europa, um salário, né, estratosférico aqui para os padrões brasileiros, ele vai ser também cobrado proporcionalmente a isso. Mas eu acho que ele está entregando, ele é um jogador de bom nível, ele não vai jogar bem todas, mas ele tem jogado sim, em bom nível, muitos desses jogos mais importantes do Corinthians. Tem jogado em bom nível, nessas últimas semanas estava entregue ao departamento médico, voltou agora contra o Juventude na última rodada e aparece como titular fazendo gol decisivo, Flávio. Memphis Depay, herói do Corinthians na partida de hoje. Claro que foi um grande jogo coletivamente, mas o cara que faz o gol, o autor do gol, acaba sendo o herói da partida, o Memphis Depay, aparecendo no momento decisivo pelo Timão, Flávio. E o Depay é o cara diferente do time, né? Claro que o Garro, que esse ano não tá bem, até por contusões e tal, mas sim, o Garro também é um jogador diferente. E o Yuri Alberto que é o cara que faz gols, mas o diferente, o cara que faz alguma coisa que, né, fora do padrão trivial, é o Memphis Depay. E que nos momentos que teve bem, inclusive na própria seleção da Holanda, bateu o recorde de gols. Sim. Então é um cara especial, um cara diferente, óbvio que é. É um cara fora do patamar do Corinthians, né? Ele está num lugar onde não caberia por incapacidade financeira do Corinthians, mas tem dado resultado. E aquela arrancada do ano passado, quando o Corinthians escapou do rebaixamento, deveu-se a vinda dele. Vem muito dele. Tantas bobagens que o Augusto Melo fez, essa foi uma bobagem que beneficiou o Corinthians nesse aspecto, no aspecto técnico, porque no aspecto financeiro levou mais pro buraco. Mas, sem dúvida, foi um acerto trazer o Depay. Se o Corinthians pudesse pagar, se o Corinthians tivesse condição, ele teria sido uma contratação perfeita. Aliás, ele jogaria em qualquer time do Brasil, não só no Corinthians, né? No Corinthians mais ainda. Exatamente, o Memphis Depay então fazendo esse gol da vitória, corintiano 1-0. E Bruno, é o cara que traz uma confiança diferente, né? Claro que você ter o seu trio completo ali, o Yuri, o Memphis e o Garro, é muito importante para o Corinthians, mas hoje, por exemplo, o Garro começou no banco de reservas, né? Também vinha de lesão, muitos problemas físicos nessa temporada, não está no nível que apresentou em 2024, mas você ter um cara com essa bagagem, né? O cara da seleção holandesa, artilheiro da seleção holandesa na história, com passagem por grandes clubes do futebol europeu, é diferente você ter um cara desse ali do lado. E hoje o Memphis aproveitou essa oportunidade, fez o gol, decide para o Corinthians e cada vez mais fica difícil falar que ele não aparece nos momentos decisivos. É aquela coisa, né? A expectativa com relação ao valor que é investido nele. Mas tentando tirar um pouco disso da conta, para colocar o que é o Memphis Depay no Corinthians nessa passagem, é um cara que aparece nesses momentos, né, Bruno? Eu considero a passagem dele no Corinthians, e não de hoje, já fiz esse comentário outras vezes, eu considero muito boa a passagem dele. Que tem, assim, quando o cara vem com um salário desses, e principalmente quando o clube não tem condição de pagar, a culpa não é dele, a culpa é do clube. Ele não tem culpa nenhuma disso. Se eu sou convidado para jogar no Corinthians e peço, sei lá, eu quero ganhar 10 milhões por mês.
E você me paga, é problema seu. Eu posso pedir o que eu quiser. Aí você que tem que saber quem está convidando, quem está contratando, é que tem que saber o que você pode pagar. E não, o cara pode pedir qualquer coisa. Não, isso aí você pede, o outro fala, não, isso aqui eu não vou pagar e pronto, e não tem negócio. Mas aí a culpa é de quem está contratando. Então, eu não coloco isso na conta dele, não. Se ele pediu um monte de coisa, ele podia pedir o que fosse. O problema é de quem está dando. E dentro de campo, que aí é o que ele tem que fazer, ele ajuda muito o Corinthians. O Memphis Depay, ele é um jogador que desde que chegou, ele melhora o time. Ele não joga todas, ele não joga bem todas, até porque ele não está no seu auge. A gente tem que entender uma coisa, que os jogadores que vêm para cá, mais velhos, e o Memphis não é tão veterano, mas ele tem mais de 30, se eles estão vindo para um mercado, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, no Catar, em mercados que não são os principais, o principal mercado do futebol mundial é a Europa, isso é claro para todo mundo. Se esse jogador está saindo do mercado europeu, ainda mais um jogador que é europeu, que é holandês, e está vindo para um outro mercado, e no caso o Brasil, é porque ele não está no seu auge. Então, não dá para esperar que ele vá jogar o melhor que ele já jogou na carreira dele. Isso vale para ele e para os outros que voltaram para cá depois de um período no futebol europeu. E ele entrega muito bem, até vi aqui algumas estatísticas. O cara ele é líder de assistência do time na temporada, é o vice-artilheiro do time na temporada, só fez menos gols que o Yuri Alberto. Mata-mata, 11 participações em gols em 16 jogos. Foi muito importante no título paulista. Hoje, de novo, importante num gol que dá vantagem na Copa do Brasil. Fundamental na arrancada do time ano passado, onde que o time ficou o campeonato inteiro lá brigando para não cair. Aí ganha os últimos 9 jogos, muito por participação dele. Então, é claro, ele não joga sozinho, ele não leva o time nas costas, tem jogo que ele não joga, tem jogo que ele parece realmente meio fora do ar, mas ele é muito importante para o Corinthians. Com certeza o Corinthians estaria bem pior sem ele. Aí quanto ao contrato, se pode pagar ou não, aí se o Corinthians fez um contrato com ele que não tem condição de pagar, isso está sendo demonstrado, é irresponsabilidade de quem fez o contrato. O cara pede, cabe a você negar se você não pode pagar. Olha, o Pedro Henrique Sperber tá falando aqui no meu ouvido que o pessoal lá no Twitter tá achando que pegou na mão do Memphis Depay. Eu não vi essa imagem, não. Se vocês acharem essa imagem, acho que vai ser uma imagem até inédita pra gente mostrar aqui no Canelada, mas eu não vi essa imagem, não. Agora, enquanto eles procuram a imagem lá do gol corintiano, do gol que o Memphis Depay marcou, falar um pouco do trabalho do Dorival Júnior, né? Porque vem tendo esse padrão, né, Piperno? É um time que, no Campeonato Brasileiro, até com o Flamengo mesmo, claro que são réguas diferentes, um Flamengo que não briga por título em Campeonato Brasileiro faz um Brasileirão, assim, abaixo do esperado, abaixo da expectativa. E o Flamengo do Dorival foi assim também. No São Paulo, meio de tabela, no Corinthians, como a gente destacou aqui, o pior paulista em termos de colocação, mas chega em mata-mata, parece que muda completamente. Corinthians, que esse ano ganhou o Campeonato Paulista, jogando bola contra o Santos, jogando bola contra o Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, eliminou o Atlético Paranaense jogando melhor. Vem sendo um padrão nos trabalhos do Dorival, né? Um time diferente completamente no que é o brasileiro e no que é o mata-mata, né, Piperno? O futebol brasileiro teve muitas coisas, enfim, esquisitas no ano passado e esse, né? O Flávio citou agora há pouco o Augusto Melo. Você vê, né? Tá bom. O Augusto Melo foi o cara que trouxe o Memphis. Talvez o jogador mais caro que tenha vindo para o Corinthians desde o lado do Tevez e tal. E isso aí falando em salário, né? Da mesma forma que o péssimo Edinaldo foi quem trouxe para a seleção brasileira o Ancelotti, né? Então, pelo menos eles tiveram o mérito de pensar grande, né? E o Memphis, ele é o menor dos problemas que o Corinthians tem. Não adianta dizer. É claro que às vezes ele é meio criticado. O Memphis dormiu. O Memphis entregou menos do que podia, perdeu gols e tal. Mas ele é um excelente jogador, né? O problema do Corinthians, obviamente, não é o Memphis. Talvez seja até o resto. Então, ele foi, sim, de fato, muito bem. Agora, essa temporada, ela vai ficando estranha, né, Boni? Porque o Corinthians foi o pior paulista no Campeonato Brasileiro, ele pode terminar a temporada com 2 títulos, vaga em Libertadores, dinheirinho para salvar o transfer-ban agora. E o Memphis, de novo, ele é um cara muito importante nesse contexto, né? Ele é,
de longe o melhor jogador do Corinthians, e ele tem sim aparecido em alguns grandes momentos. Imagina pro torcedor do Palmeiras terminar a temporada sem nada e ver o Corinthians ganhando 2 títulos, hein? O Corinthians já será o único time de São Paulo a ganhar algum título. Sim. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele já ganhou o Paulista, que é uma porcaria, mas ganhou. O Campeonato Paulista vai ganhar um Paulista. Então quem ganhou foi o Corinthians. Se ele ganhar a Copa do Brasil também, ele duro, devendo para todo mundo, com transfer ban, sem pagar a luz, com impeachment de presidente, ganha 2 títulos, e o Palmeiras, com um investimento de 700 milhões, não ganha nada. É complicado, é para pensar, né? É para se pensar. E o faria uma espécie de Grand Slam de Copa do Brasil, né? Verdade. 4 times diferentes. 4 times diferentes, 4 títulos. É um expert. Impressionante aí. Um expert em Copa do Brasil.